Hoje você vai descobrir o que vale mais a pena: um aparelho recondicionado, caixa aberta, ou um aparelho novo? Fica aí para descobrir, hein? E aí pessoal, tudo bom? Aqui é Israel da Aqueles Imports. Mais uma vez, viemos gravar mais um vídeo aí para tirar uma grande dúvida aí. Eu acredito que da grande maioria do pessoal que vai talvez comprar o seu primeiro aparelho, seu primeiro iPhone, na verdade, né? Ou até mesmo aquele que quer se aventurar aí em trocar o seu aparelho, talvez tenha um iPhone 8, um iPhone X, e aí quer comprar um 11 ou um 12, e aí fica naquela questão: comprar um aparelho novo ou um aparelho recondicionado caixa aberta? Mas antes de explicar para você, vou falar da nossa maquininha da Tom. Essa aqui é a nossa maquininha da Tom. Na Tom você tem aqui alguns planos, né, onde você pode parcelar em até 12 vezes com a menor taxa de juros do mercado. Antigamente eu tinha outra maquininha que me dava prejuízo porque já cheguei a perder vendas por causa dela. Hoje com a Tom não perco mais vendas. Eu vou deixar aqui para vocês aqui os planos da Tom, e aqui embaixo eu vou deixar os links com o plano Giga ou com o plano Mega, tá? Com as maquininhas Tom 1, Tom 2 ou Tom 3, tá? Essa aqui é a Tom 1, a maquininha aqui é R$12, e aí você, no plano Giga, você paga mais R$70 para migrar o plano. No plano Mega, se eu não me engano, é 80 ou 90 reais, mas aí sua taxa de juros de 20% cai para 10, ou de 10 ela cai para 7,44, beleza? Então, se você tiver interesse em adquirir sua maquininha Tom, link aqui na descrição. Você pode adquirir sua maquininha hoje mesmo e aí não perder mais vendas, legal? Vamos voltar pro vídeo? Então, a gente começa aí pela grande questão, né, pessoal? Muitas pessoas me perguntam aí qual que é a diferença entre um aparelho novo, um aparelho recondicionado, um aparelho caixa aberta. A gente vai começar explicando aí o que é um aparelho recondicionado. Um aparelho recondicionado é um aparelho que já foi aberto, ele foi feito algum tipo de manutenção, talvez foi feito a troca do Touch ID, talvez foi feito a troca da bateria, talvez da tela, talvez de algum sensor, a gente não sabe. Um aparelho recondicionado, ele é um aparelho que ele foi consertado, houve algum problema e ele foi consertado. Um aparelho caixa aberta, ele está dentro da mesma classe. Por quê? O aparelho caixa aberta foi um aparelho que foi comprado por alguém, um aparelho que foi comprado novo por alguém, e aí devido a alguma situação, devido sei lá, talvez, não sei, a pessoa perdeu a condição e tal, e ele foi devolvido. Só que esse aparelho não pode ser vendido como novo, porque ele já foi aberto, ele deve ter sido pré-usado por alguém. Então esse aparelho é vendido como caixa aberta, uma classe chamada como caixa aberta, que se encaixa dentro desses aparelhos recondicionados. É muito conhecido aí pelo pessoal como aparelho de vitrine. O que são aparelhos de vitrine, que o pessoal costuma falar? Aparelhos de vitrine, eles dizem que são aparelhos de fundo de estoque de loja, aparelhos que estavam expostos em vitrines, né, como o próprio nome já fala. Só que na maioria das vezes, na verdade, é um aparelho recondicionado ou um aparelho caixa aberta, que a taxa de valor dele é mais barato, né? Um aparelho novo é um aparelho novo, lacrado, de fábrica, né? Essa as diferenças entre um aparelho recondicionado, um aparelho caixa aberta e um aparelho de vitrine. Nós sabemos que não existe tantos aparelhos de vitrine como são vendidos por aí. Realmente existe aparelhos de vitrine, né? Mas não existe tantos aparelhos como são vendidos por aí, né? Você imagina quantas vitrines teriam que ter para existir esse tanto de aparelhos de vitrine. Mas é basicamente essa a diferença, na minha perspectiva, no que eu entendo do que eu entendo dos aparelhos, né? Nas compras que eu faço dos aparelhos. Esses aparelhos de vitrine também podem ser encaixados dentro da classe de aparelhos usados, tá? Aparelhos que têm uma taxa de bateria entre 80% a 90%, até 98%. Estão sendo encaixados dentro dessa classe de aparelhos usados, aparelhos que já foram mexidos, ou aparelhos que foram devolvidos para a loja devido a alguma situação, algum problema talvez, não sei, e aí ele é revendido posteriormente num valor mais barato. Legal? E aí a pergunta é: Israel, qual vale mais a pena? Um aparelho novo ou um aparelho de vitrine, recondicionado, caixa aberta? O que vale mais a pena? E aí a gente vai entrar aí nos prós e nos contras, tá? Eu anotei aqui, eu fiz algumas anotações, eu vou estar lendo aqui pra vocês. E eu vou estar comentando sobre essas anotações, tá? Eu vou começar com os prós dos aparelhos novos, né? Qual que as vantagens de ter um aparelho novo? Primeiro que um aparelho novo, você vai ser a primeira pessoa a abrir o aparelho lacrado. Então, o primeiro pró é esse: você vai ter o prazer de ser a primeira pessoa a abrir a caixa. O segundo ponto positivo é que você tem a garantia de 1 ano da Apple,
né? Você tem a garantia, caso tenha algum problema com o aparelho, você tem o Apple Care, né? Garantia de 1 ano da Apple. Outro ponto positivo é que o aparelho nunca foi usado. Então ele não vai ter nenhum tipo de marca de uso, diferente do aparelho de vitrine, caixa aberta, recondicionado, ele pode ter algum tipo de aparelho de uso. Então esses são os prós de um aparelho novo. Os prós de um aparelho de vitrine, caixa aberta, etc., é que ele é um aparelho muito abaixo do valor de mercado. Então suponhamos que hoje um XR ele é vendido aí aproximadamente a XR aqui no Brasil, ele é vendido a 3,8, agora atualmente deve estar uns 3.500 de 64 GB, uns 3.500, 3.300, dependendo da quantidade de gigas. Já um aparelho XR, caixa aberta, recondicionado, etc., ele é vendido basicamente uns R$1.000 mais barato. Então você vai encontrar aí por 2.700, 2.500, talvez você consiga uma pechincha aí, dependendo da situação do aparelho, até por 2.000. Então, são aparelhos que estão muito abaixo do valor de mercado. Então, o principal pró do aparelho recondicionado, vitrine, caixa aberta, enfim, os nomes que ele possui, é que ele tem um valor muito abaixo. Basicamente, esse é o maior pró dos aparelhos de vitrine, né? O valor dele ser bem mais inferior. Os contras de um aparelho novo é basicamente o valor dele. Um aparelho novo você vai pagar aí, dependendo do aparelho, né? 30% a mais do que um aparelho usado, né? Um valor bem mais alto. Então esse é a maior desvantagem de um aparelho novo, é o valor que você vai pagar por ele. E basicamente depois que você comprou ele, se você abrir o aparelho, como é vendido nos aparelhos de caixa aberta, você abriu o aparelho, basicamente você já perdeu aí uns R$300 no aparelho, né? Só de você tirar da loja e abrir ele. Então essa é um dos contras, né? O valor dele. O aparelho de vitrine, ele basicamente, o contra dele é que ele tem bastante pontos contras, na verdade, né? Tem pouco tempo de garantia, né? Dependendo da pessoa que te venda ou da loja que te venda, você vai ter só 3 meses de garantia. O aparelho pode vir com alguma marca de uso, isso vai variar muito, tá bom? Vai depender do aparelho. Pode ser marcas leves, pode ser marcas um pouco mais fortes. Eu geralmente costumo, aparelhos de vitrine que eu compro, ou aparelhos usados, eu procuro sempre aparelhos com o mínimo de marca possível, porque na revenda é muito difícil você passar um aparelho que é usado. Pode ter sofrido algum reparo, o aparelho já pode ter sido aberto por alguém. Se você é um cara que talvez tenha esse contraponto, putz, eu não quero um aparelho que nunca foi aberto. E aí você pode pegar um aparelho que talvez foi aberto e você não saiba, entendeu? Talvez até o vendedor não saiba que o aparelho foi aberto ou foi feito algum reparo. Então, esses basicamente são os contras de um aparelho de vitrine, né? Um aparelho usado, caixa aberta e etc. Aí a gente chega à grande decisão. O que vale mais a pena, né? Eu comprar um aparelho novo na caixa, para não correr nenhum tipo de risco ou problema, ou eu economizar aí 30% aí até 40% dependendo do lugar e comprar um aparelho usado, um aparelho de vitrine, etc. E agora eu vou colocar o meu ponto de vista, tá? Não sei o ponto de vocês, tá? Mas eu vou colocar o meu ponto de vista aqui como revendedor. Se você está disposto, se você quer ter uma garantia, você é um cara que prefere ter a garantia, você é um cara que quer um aparelho que nunca foi usado, quer ter a certeza de não ter nenhum dor de cabeça, vai de aparelho novo. Escolhe um aparelho novo, paga um pouco a mais, tem um aparelho do seu gosto, você vai ter o prazer de abrir o aparelho, não vai ter nenhum tipo de marca nem nada. Escolhe um aparelho novo. Agora, se você é um cara que quer uma pechincha, procura um aparelho mais barato, quer entrar talvez é uma pessoa que talvez nunca comprou um aparelho da Apple, quer conhecer, tá disposto a correr o risco talvez de comprar um aparelho com algumas marcas de uso, um aparelho que talvez já foi usado, já foi reparado em alguma coisa, vai de aparelho de vitrine, compra um aparelho de caixa aberta. Se você está disposto a se expor nesse âmbito, eu acho que vale a pena, né? Mas aí vai muito de gosto, né? Na minha opinião, assim, eu optaria por comprar um aparelho de vitrine, porque a economia é muito maior se fosse para uso próprio. O meu telefone mesmo que eu uso, ele é um aparelho de vitrine, um aparelho que foi usado, né? Então, ele tem marcas de uso nele, só que são marcas fracas, marcas de capinha, que eu sempre vou estar usando capinha, então pra mim não vai fazer diferença. Então vai de gosto para gosto. Já tem pessoas que preferem comprar um aparelho novo, não gosta de que seu aparelho não tenha nenhuma marca, não gostaria de saber que o aparelho nunca foi aberto, então vai muito de gosto. Mas na minha opinião, eu acredito que um aparelho de vitrine, um aparelho caixa aberta,
que geralmente é o que nós compramos aqui, alguns aparelhos que são de vitrine. Nós temos uma tabela separada de aparelhos novos, aparelhos de vitrine, né, para que o cliente saiba a diferença. Nós procuramos explicar sempre a diferença para que você não seja enganado, você compra um aparelho usado pensando que é novo, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha esclarecido a dúvida de muitos de vocês. Acredito que essa é uma grande dúvida que aparece aí para a maioria de vocês, principalmente quando você vai comprar um aparelho, quando você está buscando um aparelho novo, buscando comprar um aparelho novo aí. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha esse nosso vídeo para que pessoas que também estejam em busca de aparelhos novos saibam a diferença entre esses aparelhos, se vale a pena ou não. Né? Compartilhe com os amigos, compartilhe aí com os familiares. Nos segue lá no Instagram, @KelisaImports. Aqui no canal também, Kelisa Imports. Ou me segue também no Instagram, @IsraPimentel. Beleza? Pessoal, é isso aí. Agradeço a atenção de vocês e até mais.